entender. Na aula passada, remota, nós começamos a estudar a questão da taxa de câmbio. A gente viu que a taxa de câmbio é exatamente a conversão de uma moeda para outra. Então, a gente conversou sobre várias coisas, né, e de respeito a essa questão, né? A gente falou do controle da moeda em si, né? Isso. Para o governo, ele fica controlando o valor da moeda interna de acordo, né, com essas flutuações de compra e venda de moedas estrangeiras, tanto o dólar quanto o euro. E aí, para controlar esses valores monetários, ele precisa acumular reservas cambiais, valores de moedas estrangeiras, né, que o Banco Central guarda, né? Depois, o Banco Central ele guarda essas reservas e ele vai vendendo e comprando esses valores monetários, essas moedas, de acordo, né, com a cotação da moeda interna. Então, por exemplo, se o dólar está muito alto, o que o governo faz? Vende dólar, vende as reservas cambiais que tem, para que, tendo mais dólar no mercado, o preço do dólar tende a cair. Porque quando você tem uma oferta maior de um determinado produto no mercado, o preço daquela commodity, daquele produto, e a moeda não deixa de ser um produto, tende a cair. Então, a questão do valor da moeda em si, referente ao dólar, referente ao euro, é controlado mediante a lei de oferta e demanda, né? Compra e venda. Aí vamos ler aqui o texto. A gente tinha parado aqui, ó. Portanto, dá para ver? Dá, né? Posso? Pode. Portanto, o câmbio é uma das variáveis mais importantes da macroeconomia, sobretudo no que se refere no comércio internacional. Quando se deseja negociar ativos de um país para o outro, quase invariavelmente temos que mudar a unidade de conta de valor desses ativos da moeda doméstica para a moeda estrangeira. Nesse sentido, pode-se definir a taxa de câmbio nominal de um país por um número de unidades de moeda de um país necessário para se comprar uma unidade de moeda de outro país. Em outras palavras, é o preço de uma moeda em termos de ouro. Pronto. Aqui ele explica essa taxa cambial. Por exemplo, esse E aqui, que a gente estava vendo, né, o aumento de E, a redução de E, é exatamente a taxa cambial. Como assim, Pedro? Não entendi. Por exemplo, para eu comprar $1, eu preciso, hoje, por volta de 5,50, porque essas cotações, o valor do dólar para o real, ele varia de dia a dia de acordo justamente com a venda de dólar e a compra de dólar. Então, se o preço do dólar está muito alto, o que o governo faz? Vende dólar, né, para tentar justamente compensar. E o contrário também é verdadeiro. Se a moeda brasileira está muito valorizada, por exemplo, o dólar está muito baixo, o que o governo faz? Ele compra, né? O ideal não é nem o dólar ser muito alto demais e nem baixo demais. Por quê? Não é ideal nem o dólar ser alto demais nem baixo demais. Alguém gostaria de comentar? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem a ver, sim, com a inflação e deflação, mas tem outra causa que é importante nessa questão. Por exemplo, quais as implicações levariam se a taxa de câmbio do dólar fosse baixa demais? Isso, afetaria a balança comercial. Porque pensa o seguinte, nós somos um país que produz basicamente o quê? Commodities agrícolas e carne, né? E proteína. O que nós produzimos? Commodities agrícolas, proteína e minério de ferro. São o que realmente a gente exporta para fora.
E, em consequência, a gente importa os produtos que passam por um processo produtivo mais complexo, como produtos tecnológicos, como a gasolina, por exemplo. Ó, o Brasil ele exporta petróleo para fora e importa os derivados do petróleo, como gasolina, querosene, né? Então, a gente exporta a um preço muito baixo petróleo bruto e importa com preço mais alto gasolina e os derivados, que é realmente o que a gente precisa, né, no dia a dia. Aí o que acontece? Se o valor do dólar for muito baixo, e o valor do real for muito alto, vamos dizer que fosse R$ 1, por exemplo, um dólar fosse R$ 1. O que aconteceria? Os produtores internacionais não iam querer comprar os produtos do Brasil. Por quê? Porque para eles se tornaria muito caro, né? Não seria tão interessante. Por que eu vou comprar do Brasil se realmente eu posso comprar no meu país? O que significa, assim, é uma pergunta muito mas eu não entendi. O que significa moeda doméstica ou demanda doméstica? Porque eu lembro que eu estava fazendo atividade de economia, aí tinha lá, acho que era expansão monetária, estava falando sobre demanda doméstica, e eu não entendi. Pronto, moeda doméstica é a moeda daquele país, né? No caso do Brasil, nós temos uma moeda única, né? Por exemplo, porque aqui fica difícil você ver, mas, por exemplo, lá na Europa, Londres, por exemplo. Londres fica na Europa, antes Londres fazia parte da União Europeia, saiu ano retrasado, acho que em 2019 eles saíram. Lá na Europa é muito forte a questão do euro, mas a Inglaterra sempre utilizou como moeda nacional a libra esterlina. Então a moeda lá, doméstica, sempre foi a libra esterlina, mesmo antes, né, mesmo a Inglaterra fazendo parte da União Europeia. Então lá, muitos comércios, tanto trabalham com dólar, com euro, como também trabalham com a libra esterlina. Se você for para países da fronteira, no Rio Grande do Sul, como Uruguai, Paraguai, você vai ver que as lojas que trabalham na fronteira, muitas lojas tanto aceitam o real como moeda, como também aceitam moedas de países vizinhos, como o peso paraguaio, né, o peso argentino. Então, eles aceitam essas moedas. Nos anos onde o dólar estava mais baixo, afetou realmente no Brasil Afeta. Quando foi que isso aconteceu? Durante a crise de 2008. 2008, a gente teve o Brexit, né? Uma das maiores crises em Nova York. o Brexit é isso, né? Eu confundi os termos. Mas tem um termo para essa crise que eu confundi. Em 2008, a gente teve uma crise, uma bolha imobiliária. O que foi que aconteceu? Muitas das casas dos Estados Unidos eram hipotecadas ou eram financiadas. As pessoas compravam as casas, ficavam e financiavam essas casas. Só que muita gente não conseguiu pagar esses empréstimos, esses financiamentos. Como as pessoas não conseguiram pagar os empréstimos, bancos também não ficaram com essa liquidez toda. E aí começou um banco quebrar, outro banco quebrar, e aí começou as corridas bancárias, ou seja, vários bancos quebraram, várias pessoas quebraram, e isso gerou uma bola de neve global. Nesse ano, especificamente, 2008, 2009, qual foi uma das medidas que o governo, se eu não me engano, era o governo Bush, eu não me lembro qual era o governo da época lá dos Estados Unidos, mas uma das medidas para controlar essa crise de 2008 foi começar a imprimir dólar. Imprimiu dólar. Começou a imprimir, jogar dólar com força na economia para ver se controlava a crise. Como o governo lançou um monte de dólar na economia, o que foi que aconteceu com o dólar? Baixou o valor.
perante a todas as moedas. E aí o que foi que aconteceu para nós, com o dólar baixo? Diminuiu, porque diminuiu a procura de produtos nacionais, porque com o dólar mais barato, as pessoas começaram, o dólar estava barato, todo mundo começou a ir para a Disney, todo mundo começou a consumir os produtos lá em dólar, porque é muito melhor comprar lá, consumir lá, mais acessível do que a consumir aqui. Então, assim, o câmbio baixo também é muito ruim para a economia. O que é bom? Um câmbio em meio termo. Para países como o nosso, em desenvolvimento, o ideal é que a gente tenha um câmbio mediano. Nem tão alto demais, que afete a inflação, e nem baixo demais. Nós já tivemos, logo no começo do Plano Real, em 1994, a gente tinha Isso nunca aconteceu de fato, mas logo quando o Plano Real foi implementado, a gente teve o chamado câmbio fixo. Como era que isso acontecia? Logo no começo do governo Fernando Henrique, ele colocou o câmbio fixo de R$1. Então, o dólar valia R$1. Só que isso não durou muito tempo, porque a inflação do país ainda estava muito alta naquela época. Então, sofria as modificações e ele não conseguiu controlar isso. Então, a gente nunca teve. O nosso câmbio é o chamado câmbio flutuante. Que é aquele câmbio, né, que justamente sofre as flutuações, né, as subidas e descidas. E demanda doméstica? A demanda doméstica é a demanda, né, daquele país, daquela região. Outra pessoa aqui, variação cambial nominal. Para determinar os fluxos comerciais entre os países, a taxa de câmbio relevante é chamada de taxa de câmbio real, que corresponde ao somatório de preços entre o produto nacional e o produto estrangeiro. No caso do Brasil, a taxa de câmbio real pode ser obtida da seguinte expressão. Aí tem aí, né? Aqui é uma fórmula para medir, né, a variação cambial, que é exatamente o valor, né? Aí ele pega aí θ, né? Θ, esse Ozinho aqui é a letra grega θ, tá certo? Aí é IP, onde esse P aqui com asterisco é o preço do produto estrangeiro em dólar, e o P menor, né, seria o preço nacional, que é exatamente esse daqui, né? Só que trocado, né? Pode continuar. A taxa de câmbio real é, na verdade, a razão entre o preço do produto estrangeiro e o preço do produto nacional, ambos medidos em reais. Quando há uma desvalorização da taxa de câmbio real, a razão aumenta e o produto externo fica mais caro, relativamente ao produto nacional, incentivando as exportações e inibindo as importações de bens e serviços. Pela fórmula, isso pode ocorrer ou pelo aumento da taxa de câmbio nominal ou pelo aumento dos preços em dólar. Então, essa taxa, vocês vão estudar isso em matemática financeira. O que é taxa de juros, né? O que seria a taxa de juros? E que vocês vão ver em matemática financeira no próximo semestre. Mas como é que eu calculo uma taxa de juros? Eu pego o preço do juro e divido pelo preço do capital vezes o tempo, né? Que aquele capital está empregado. Então, para calcular os juros, basicamente eu utilizo essa fórmula, né? Eu pego os juros e divido pelo capital empregado vezes o tempo. Quando a gente fala aqui de taxa de câmbio, seria exatamente a razão. Razão, vocês vão estudar também, o que é razão? Razão em matemática é o equivalente à divisão. Razão é o equivalente à divisão. Quando vocês escutarem essa palavra razão, em matemática, em economia, é o equivalente à divisão. Razão, divisão, a mesma coisa, tá certo? Então, taxa de câmbio nominal, na verdade, é a divisão
entre o preço do produto estrangeiro pelo o produto nacional. Então, seria isso. Por exemplo, eu vou comprar uma garrafa d'água lá nos Estados Unidos. Eu pego, por exemplo, essa garrafa lá nos Estados Unidos são $2. $2. Aí aqui, essa mesma garrafa custa, sei lá, uns R$ 15. Sei lá. Uns R$ 15. Vamos dizer, não essa garrafa, mas uma garrafinha de 500 ml de água, né? Que essa daqui é cara. E eu quebrado que é. Enfim, seria essa taxa, né? Aí aqui eu teria uma taxa, né? 2 dividido por 15 seria aqui uma taxa de 0,13%, né? De 13, na realidade 13%, né? Se multiplicar aqui por 100. 13,33%, né? Então é isso, né? Aí vamos aqui, mas esses cálculos a gente não vai se preocupar com eles. O que interessa é a teoria. Oi? Pode. Exemplificando os movimentos na taxa de câmbio. Deste modo, movimentos da taxa de câmbio nominal podem ser compensados por alterações nos preços internos e externos. Por exemplo, se há uma desvalorização da taxa de câmbio nominal, aumento de E e ao mesmo tempo ocorre uma elevação dos preços internos, mantendo constante o preço externo, pode não ocorrer desvalorização real do câmbio e, dependendo da magnitude das alterações, pode até ocorrer uma valorização real do câmbio. Já quando uma valorização da taxa de câmbio real, o produto externo fica mais barato relativamente ao produto nacional, incentivando as importações e inibindo as exportações de bens e serviços. Pela fórmula, isso pode ocorrer ou pela redução da taxa de câmbio nominal E, ou pela diminuição dos preços em dólar, ou ainda pelo aumento dos preços em real. Isso daqui era exatamente o que eu estava falando. Se você tem uma valorização do câmbio real, ou seja, se o dólar diminui o preço do dólar, o que acontece? As importações ficam mais baratas. Então, se eu comprar produtos estrangeiros, fica mais barato. Então, por exemplo, em vez de eu comprar um celular aqui, eu prefiro comprar de fora, a dólar, porque o dólar está muito mais barato. Isso é muito ruim para o país, em termos... Se o dólar, por exemplo, fica barato, hoje a gente está com dólar a R$5, R$5,50, né? Está nessa média. Está basicamente estável em 5,50. Vamos dizer que o dólar diminuísse, voltasse ao que era há 3 anos atrás. 3 anos atrás, 3 anos não, uns 4 anos atrás, né? No comecinho do governo Temer, era uns 3,50. Era uns 3,50, mais ou menos isso. E aí, era muito melhor, por exemplo, para importação. Ou para eu importar, comprar celular, comprar computador, comprar, enfim, viajar para fora, viajar para os Estados Unidos, porque tudo, quando você vai converter, a maioria é em dólar. Então, as importações ficam mais incentivadas. E em detrimento das exportações, porque com o dólar valorizado, o que tem de acontecer? O real fica mais caro. Hoje o nosso real está desvalorizado, porque para eu comprar um dólar eu preciso de 5, um dólar vale R$5. Então nossa moeda está desvalorizada. Então, quando a nossa moeda está valorizada, o que acontece? Os nossos produtos ficam mais caros. E isso desfavorece a questão da exportação. Tá certo? Então, é muito ruim para o país justamente pela balança comercial. Se a gente importa mais do que exporta, é muito ruim para o país, porque não entra, a gente precisa que entre mais dinheiro na economia do que saia. Né? Imaginem se todo mundo fosse comprar fora. Não ia entrar dinheiro localmente, não ia entrar dinheiro na economia e toda uma cadeia ia ser afetada. Porque se os produtores, fornecedores locais não vendem, não gera emprego, não gera renda. E, por exemplo, em vez de eu comprar, por exemplo, um celular aqui, para um lojista daqui, que ele vai remunerar um funcionário daqui, que vai comprar de outra pessoa, isso alimenta toda a economia. Quando eu compro de fora, eu não estou alimentando essa economia aqui, porque o dinheiro está indo para fora.
É o que está acontecendo agora, por exemplo. Vai vir duas lojas grandes aqui para o Icó, né? Magazine Luiza e as Casas Bahia. Muita gente vai comprar nessas lojas e não vão comprar em certas lojas de comerciantes locais. Aí o que vai acontecer? Esse dinheiro que poderia ser alocado aqui internamente no município vai ser levado para fora. Então, de certa forma, não vai desenvolver tanto, né, localmente o município. Pode ser que até pense, desenvolva na questão de emprego, porque vai gerar mais emprego, mas de certa forma não desenvolveria tanto se fosse realmente os comerciantes locais. Mas, por exemplo, uma loja que vendia e com a chegada dessas outras não vende mais. Pode ser que ela venha, né, a falir. Isso vai gerar desemprego. Isso. Aí, Foi igual como o Queiroz veio. Quando o Queiroz veio aqui para o Icó, gerou um burburinho muito grande de que muitos comerciantes, muitos mercadinhos pequenos iam fechar, porque a boa parte das pessoas iam querer comprar só no Super Queiroz. Mas a gente viu que isso não aconteceu, né? Porque muita gente já comprava e não deixou, né? Os clientes já estavam fidelizados, não deixaram. E o Queiroz também, a questão do preço, nem sempre alguns produtos são mais baratos do que os outros. Então, pode ser que também não afete tanto, né? É um palpite, mas vamos ver se a gente consegue finalizar a leitura desse PDF. Já, os regimes cambiais. regime de câmbio flexível ou flutuante. Em regimes de câmbio, Aqui, ó. Existe. regimes cambiais. Existe uma variedade bastante ampla de diferentes arranjos de câmbio adotados pelos países ao longo da história. Todos esses arranjos podem ser agrupados em dois segmentos básicos: regimes cambiais fixos ou flutuantes. Regime de câmbio flexível ou flutuante. Em regimes de câmbio flutuante, essa mesma taxa é formada no mercado cambial através do movimento de oferta e demanda por ativos em moeda estrangeira. Quando há um excesso de demanda maior por moeda estrangeira, esta ganhará valor em relação à moeda nacional. Ou, em outras palavras, haverá desvalorização da taxa de câmbio nominal. Em caso contrário, haverá valorização da taxa de câmbio nominal. A demanda por divisas é afetada, além de taxa de câmbio, pelos segmentos variáveis. Divisas é dinheiro, tá certo? É dinheiro. Nível do produto interno, isso. É de se esperar que, quanto maior isso, maior será a demanda por importações do país e, portanto, a demanda por moeda estrangeira. Nível de preços interno P e externo P. Asterisco. Coetéres, paribus, caso que aumente. O preço real das exportações de moeda nacional diminuirá e, portanto, as exportações e a demanda por diversas divisas serão incentivadas. Caso o P asterisco aumente, o preço real das exportações em moeda nacional se Deixa eu elevará. aumentar. E, portanto, as Peraí. Calma. E, portanto, E, portanto, as importações e a demanda por divisas serão desestimuladas. O fixo. Posso ler? Pode. Regime de câmbio fixo. A taxa de câmbio é definida pela autoridade monetária nacional, que se compromete a vender e comprar divisas à taxa estipulada. Nesse regime, o Bacen deve possuir reservas suficientes para intervir a qualquer momento no mercado, atuando sempre no valor posto ao mercado. Ou seja, se o mercado deseja moeda estrangeira, o Bacen tem que vendê-las. Se o mercado deseja vender, o Bacen tem que comprar. Neste tipo de regime de fixo, Déficits. os Superávites. no PV são insustentáveis no longo prazo. Quando há déficits persistentes, significa que haverá maior demanda por moeda estrangeira e maior oferta por moeda nacional. Explico por quê. Desse modo, o Bacen tem que comprar moeda nacional e vender moeda estrangeira. Haverá Haverá um fluxo de saída de recursos
Já com o superávit, ocorrerá o inverso com o Bacen, comprando moeda estrangeira e vendendo moeda nacional. Ao vender moeda nacional, o Bacen estará aumentando a base monetária e a quantidade de moeda no sistema. Ou seja, estará praticando política monetária, o que pode causar aumento da inflação. No regime de câmbio fixo, disse-se, o Bacen perde força na determinação da política monetária. Termine só isso daí. Taxa de juros. Internos. Existem regimes intermediários, mesclando características de ambos. Na literatura, convencionou-se chamar de flutuação surda, que é o district fluid. O princípio básico é o do regime flutuante, mas ao contrário daquele, preconiza a determinação de taxa de câmbio em um mercado